beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre estratégias de trade para você utilizar no mercado de opções binárias. Essa estratégia ela é baseada em análise técnica, então ela funciona em qualquer corretora, tá? Eu estou utilizando aqui a IKEOption, porém se você utilizar a Quotex, entre outras corretoras, vai funcionar da mesma forma desde que você esteja trabalhando no mercado aberto, tá? É uma estratégia que eu utilizo ela para o mercado aberto. A gente pode fazer um vídeo depois falando sobre o mercado OTC e estratégias para ele, porém essa estratégia é para o mercado aberto. Essa estratégia ela é uma estratégia que a gente quer buscar movimentos do gráfico, o gráfico estando em tendências, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é tendência, tem um vídeo no nosso canal aí que fala só sobre tendências, né? Clique e aproveite lá na nossa playlist de análise técnica, tá? Então a gente quer buscar os movimentos do gráfico, ele estando fazendo esses movimentos aqui, ó, de impulso e correção do preço, tá? A gente quer buscar sempre esses pontos aqui como gatilhos de entrada, né? A gente está buscando eles para estar fazendo as nossas operações. Porém, tem a forma correta da gente buscar esse movimento, né? Antes dele acontecer e fazer boas operações. O que a gente percebe aqui? Voltando nesse gráfico aqui, ó. A gente percebe primeiro que tem algumas linhas aqui. O que são essas linhas, né? São linhas de indicadores. Aqui essa linha branca é uma média móvel exponencial de 6 períodos e essa linha amarela é uma média móvel exponencial de 20 períodos. Se você não sabe ainda onde você acrescenta esse indicador, aqui na IKEOption está na barra indicadores, aqui está em popular, você vai vir aqui em médias móveis, vai digitar aqui 6 períodos e como sendo um tipo EMA, tá? Que é uma média móvel exponencial. E você pode pôr na cor e na espessura que você desejar, tá? Então eu utilizo essas duas médias móveis exponenciais. Também tem um vídeo só sobre médias móveis no nosso canal, na nossa playlist de análise técnica. Clique lá se você não sabe ainda o que é e aproveite o vídeo, tá? Também aqui o RSI. Por que eu uso o RSI, pessoal? Porque o RSI me dá noção se o gráfico está sobrecomprado ou sobrevendido, né? Se ele já está no final de uma tendência, né? Então eu utilizo esse indicador. Se você não sabe onde acrescenta o indicador, ele vai estar aqui também na barra indicadores, está aqui também popular. Ele está aqui embaixo aqui, ó, como RSI. Clicou nele aqui, você vai vir em configurar. Eu vou clicar aqui direto no meu para mostrar como está a configuração do meu. Eu uso como sendo 14 períodos esse cálculo do RSI. Sobre compra e sobre venda eu uso 80-20, né? As cores de exibição eu coloco em sobre compra vermelho e sobre venda verde. Por quê? Aqui me dá uma noção aqui embaixo, ó, que quando está próximo esse valor aqui, ele está bom para mim abrir operações compradas. E quando está próximo aqui em cima, aí ele me dá a noção que é ideal para abrir operações vendidas, né? Então, pessoal, se você não sabe também o que é RSI, também tem um vídeo sobre RSI na nossa playlist técnica, ou seja, o nosso canal tem muito para agregar na sua vida que quer fazer trade. Por isso, se inscreva aí, clique, se inscreva aí, aproveite o nosso conteúdo, deixe seu like e aproveite os vídeos fazendo também comentários positivos, tá, pessoal? Outro dado importante que eu utilizo aqui é o dado referente ao volume. Essas barrinhas aqui que você está vendo aqui são os dados referentes ao volume. Ele está aqui dentro da aba indicadores, volume, você vai vir aqui e vai colocar para adicionar volume, né? Ele vai aparecer aqui embaixo, né? Ele é importante porque ele nos mostra se está tendo volume mesmo, ou seja, se aquele candle realmente vai ter força, tem força compradora naquele ponto ou não. Entendido sobre os nossos indicadores, médias móveis exponenciais juntamente com RSI e volume, vamos lá para a nossa explicação. O que a gente olha e percebe nesse gráfico aqui, tá? A gente vê que o gráfico vinha no movimento lateral, né? Ele vinha lateral aqui, trabalhando dentro de uma zona aqui, onde ele fazia movimentos de máxima e mínima dentro dessa zona lateral aqui. Até que então ele rompe aqui acima e deixa um pavio, né? Esse pavio aqui demonstrou o quê? Uma fraqueza na força compradora, né? Pois ele rompeu, mas deixou um pavio. Só que logo em seguida, olha só o tamanho desse candle. Esse candle ele engolfa praticamente os candles anteriores, ou seja, mostra pra gente que vai ter uma reversão de direção do preço, tá? Olha que interessante, se a pessoa ficou ansiosa lá por um toque nesse suporte, porque o preço vinha segurando nele bastante, ó, provavelmente tomou um loss porque não se atentou que
no engolfamento aqui, né, no tamanho desse candle em relação ao candle anterior. E esse é o ponto principal. Quando que a gente entra, então, a gente vai entrar exatamente no suporte? Depende, pessoal. Depende do que? Depende do que aconteceu antes. Como eu percebo aqui nesse gráfico, ó, eu olho aqui e vejo o tamanho desse candle, eu vejo que tem uma forte força vendedora, né? O pessoal tomando loss e a força vendedora atuando aqui. Ou seja, eu não entraria nesse suporte. O que eu preciso aguardar, pessoal? Eu preciso aguardar uma força na direção contrária, pois eu sei que o gráfico ele não faz esse movimento de impulso e depois vem uma correção, seja tanto para cima ou para baixo. Quando ele está indo para cima, ele não vem para baixo para depois continuar subindo, ele não recupera, não são os pontos de recuperação. Então, a mesma coisa eu vou aguardar aqui, ó. Então eu vou aguardar o que? Tá vindo todos os candles vermelhos, eu vou aguardar a confirmação de um candle verde, né? No caso de uma tendência de baixa, se fosse de alta ia ser o movimento contrário, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Pessoal, o primeiro detalhe aqui importante, você tem que aguardar a sua ansiedade. Não é porque o preço começou a subir que você vai abrir uma operação na direção contrária, tá? Então aguarde a confirmação. Olha só, ele esboçou aqui querer voltar para cima, né? Só que deixou um pavio, foi e fechou lá embaixo. Aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Esboçou uma reação aqui, mas voltou a cair e fechou aqui embaixo, né? Provavelmente quem entrou comprado aqui deve ter tomado loss. Mas aqui não, pessoal. Aqui formou já um candle aqui, ó, para cima, né? Esse candle é muito importante, né? Vou apagar aqui para a gente voltar e enxergar melhor. Então, o que a gente tem que aguardar? A formação desse candle, né? Um candle na direção contrária, fechando acima. Quando ele fechar, você vai fazer o seguinte, ó, você, no caso, ele vinha vendido, né? Então o preço vinha, formou um candle lá para baixo e de repente ele veio e formou um candle verde para cima, né? Você não vai entrar ainda, você vai esperar o que? O preço descer, né? O preço recuperar para você tentar pegar o mais próximo da mínima possível. O ideal é que você pegue aqui próximo à metade do outro candle. Nem sempre ele vem aqui, mas o ideal é que você pegue aqui próximo à metade desse outro candle aqui, ó. Para ele deixar o que? Esse pavio, tá? Olha o que a gente vê aqui, ó, que ele deixa um pavio. Ou seja, se você entra próximo a essas regiões de mínima aqui, ó, você tem grande chance de pegar uma boa operação, ó. É o que aconteceu aqui, ó. Só que se você já perdeu esse movimento de impulso para baixo e começo da correção para cima, o ideal é você ficar um pouco de fora agora. Por que ficar de fora, pessoal? Porque sempre depois desse movimento de impulso e correção, começa uma zona de lateralização. Por quê? A galera quer continuar empurrando para baixo, né? E a galera que está querendo empurrar para cima, né? Então fica aquela briga. Então a gente vai ficar de fora. Olha só o que acontece aqui, ó. Uma zona lateral. O ideal é que você pegue o que? Nesse início aqui, ó. Esse que seja o gatilho. Passou daquele movimento, fique esperto e aguarde um pouco, tá? É muito importante você aguardar um pouco. Outro detalhe importante aqui, voltando a falar por que eu utilizo as médias móveis, né? Tirando essa zona de lateralização, o que a gente vê? A média móvel de 6 períodos, que é a que eu estou utilizando aqui, que é essa linha branca aqui, ó. O que acontece com o preço? Ó, o preço está sempre próximo a ela. Então, se eu já estou tentando pegar um movimento de correção, como eu estou falando lá, né? O impulso e correção, olha que interessante, o preço veio, né? Rompeu a média nesse ponto aqui, esse gatilho, afastou-se dela. Se eu já sei que o preço ele segue próximo à média móvel de 6 períodos, então eu já sei que aqui pode ser um bom gatilho de entrada, e foi isso que aconteceu, ó. E médias móveis, né, também são níveis dinâmicos de suporte e resistência. Quando o preço está abaixo da média móvel, né, o preço está numa tendência de baixa, e quando ele está acima, ele está numa tendência de alta. E a média móvel de 6 períodos é uma média móvel rápida, o preço está sempre próximo a ela. E a média móvel de 20 períodos é uma média móvel lenta, né? O preço se afasta dela, mas ele vai acabar buscando ela, tá? Isso aí já é importante para você não entrar, não cair nas pegadinhas e abrir uma operação. Por exemplo, ele só está fechando o vermelho aqui. De repente você abre uma venda aqui embaixo, né, nesse ponto aqui, e acaba tomando loss, né? Então passou desse movimento aqui, ó, igual quando ela teve esse cruzamento, seria um bom gatilho de entrada, mas não é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Então o que acontece? Se ele está aqui bem distante das médias, o ideal é que você aguarde ou pegar uma operação nesse sentido, no sentido do pullback, ou aguarde uma correção dele para continuar vendido, né? Foi o que aconteceu com o pessoal aqui. Olha a média de 20, ó. Se era um nível dinâmico de suporte e resistência, quando ele toca aqui é uma resistência do preço, olha onde o preço veio.
veio lá embaixo, então era um bom gatilho de entrada ali para uma operação vendida, tá? Olhando aqui no mesmo gráfico aqui, depois que ele faz esse movimento de impulso para baixo, ele corrige para cima. Olha que interessante que a gente vê agora, ó, o preço cruzando aqui a média móvel, né, nesse ponto aqui, né? Só que olha que interessante, aqui o preço já abriu aqui, ó, num gap de baixa, né? Ele abriu num gap de baixa, fez um corpo longo, voltou, impulsionou para cima e voltou para baixo. Só que esse ponto aqui, ó, era um ponto interessante para você entrar vendido. Só que ao mesmo tempo era um ponto perigoso. Por que perigoso? Porque ele vinha numa tendência de alta aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que olha, se você utiliza o volume para poder confirmar suas operações, como você vai pegar bons pontos, bons gatilhos. Olha esse candle aqui, né, que eu estava mostrando para vocês. O candle veio, fechou lá em cima, só que aqui abaixo, ó, ele já tinha deixado um pavio. Aqui, quando ele forma esse corpo longo, olha aqui embaixo aqui o volume dele, ó. Por isso que eu utilizo o volume. Não entrou muito volume, ou seja, é um sinal que aquele movimento ali já deve estar chegando ao fim e ele vai vir fazer um novo pullback aqui, né? No caso, ele fez um pullback, deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior, né? Ou seja, já uma possível reversão de tendência. E logo após isso daqui, o gráfico lateralizou e acabou o dia de operações, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui quando o mercado está fechado, o mercado não está aberto ainda, por isso que a gente não vê movimento já seguinte, tá, pessoal? Ou seja, é muito importante você aliar os seus conhecimentos de análise técnica, né, com médias móveis, volume e RSI, junto com a ação de preços para você fazer boas operações. Vamos voltar aqui e olhar alguns dados referentes ao RSI. Olha o que eu falei aqui nesse gatilho aqui de entrada nosso aqui, ó. O RSI nem estava numa região de sobrevenda, tá vendo? Ó? Mas o volume confirmou pra gente, por isso que a gente usa vários fatores para a gente abrir nossas operações. Mas olha que interessante, olha como o preço está distante da média móvel de 6 períodos ali, né? O preço já veio distante e o volume caindo, ou seja, era um bom gatilho de entrada para a gente fazer a nossa operação, tá? Então a gente vai ficar sempre pegando esses movimentos. Olha nesse outro ponto aqui, pessoal, que importante você saber ler esses detalhes que eu estou falando para vocês. Olha a tendência de alta que vinha aqui nesse gráfico. Olha só, o gráfico aqui vinha numa forte tendência de alta. Olha o preço como vinha. Até que então, ó, por isso que eu falo para vocês, é importante sempre usar as médias móveis também, ó. Vou até apagar aqui, vou voltar para vocês verem. Olha só. O gatilho aqui, ó. O preço vinha distante da média móvel, voltou e buscou ela, corrigiu nela. O preço vinha distante da média móvel de 20, corrigiu nela de novo, ó. E o preço sempre ali do lado da média móvel de 6 períodos. Por quê, pessoal? Se você ficar buscando só a marcação de suporte e resistência do preço, talvez você não consiga ganhar dinheiro, porque depende muito da ação de preço, pessoal. Se o candle veio com corpo longo se afastando, você não vai abrir operação vendida, como a gente vê aqui nesse gatilho aqui, ó. Olha só, o cara que tem apressadinho, ó, já enxergou que ali é uma região de resistência, né? O preço veio, tocou, ele abriu uma operação vendida, o preço veio e fechou acima, ó. Continua subindo. Se ele não foi um cara consciente e não soube gerenciar a banca dele, provavelmente ele perdeu todo o dinheiro dele aqui. Então fica atento em relação a isso, ó. Mas olha o outro gatilho aqui nesse mesmo ponto. Olha um gatilho importante. Ele fazendo uma nova máxima, só que olha os candles perdendo a força. Ó. Olha o tamanho desses candles. De repente, quando forma esse candle aqui, ó, a gente teria que aguardar o que, pessoal? A gente teria que aguardar o mesmo movimento que a gente tinha falado antes, né? Ele veio, impulsionou para baixo ali, né, ali numa tendência de alta, né? Então o gráfico veio e fez esse movimento aqui de impulso para baixo, né? E a gente não entraria ainda, a gente teria que aguardar o preço corrigir um pouco, ó. Só que o preço nem corrigiu dentro dessa zona aqui, ó. Ele nem corrigiu, ele já seguiu para baixo. Então há alguns pontos que você vai dizer, pô, mas dava para mim ter aberto uma operação ali. Só que não houve uma confirmação importante para você. Perder a chance de ter pego uma boa operação, porque ele não se confirmou o que você queria de confirmação, do que você abrir aleatório em qualquer ponto, né? Que é entrar tipo, ah, pode dar certo. Não, pessoal. Aqui a razão entre risco e retorno é muito ruim. Então você tem que abrir em gatilhos onde você fale assim, não, esse ponto é para dar certo, né? Então se o preço voltasse aqui, retraísse na direção contrária, aí seria interessante você entrar vendido, né? Entrar vendido já para a mesma vela, tá, pessoal? Tem esse detalhe também, né? Da mesma vela ou da vela seguinte, para você pegar o fluxo, né?
Pegar o fluxo é pegar isso daqui. Você está pegando, é igual aqui, ó, foi um fluxo para cima, um para baixo, outro para cima, outro para baixo, outro para cima, outro para baixo e daí foi indo, tá? Mais um detalhe que eu quero falar para vocês já tomarem cuidado, tá? Tome cuidado na hora de você querer trabalhar com price action e sair traçando linha aleatória para qualquer ponto, tá, pessoal? Porque as linhas, se você cruza, por exemplo, ó, vou criar uma linha qualquer aqui no gráfico, ó. Se eu vier aqui cruzar uma linha daqui para cá, ó, ao tanto de lugar que ele cruza, ó, se eu cruzo daqui para lá, a mesma coisa, ele cruza em vários pontos. Então os pontos têm que ser pontos técnicos para você pegar boas operações, porque o gráfico ele corta a tela. Então o simples fato de você pegar um ponto aleatório e sair puxando de um lado para o outro, não quer dizer que a operação deu certo por causa daquilo, tá? Então fique sempre atento em relação a isso daí. Não saia traçando linhas aleatórias no gráfico, deixe o gráfico o mais limpo possível. Por isso que é importante usar as médias móveis, que ela já te ela já te dá a direção do preço, além delas ter um nível dinâmico de suporte e resistência. Tente buscar sempre movimento de impulso e correção, pois esses movimentos, na minha humilde opinião, são os melhores pontos de gatilho de entrada para você. Ó. Impulso, correção. Se ficou lateral, você vai buscar outra estratégia, né? Que é sobre como operar a lateralidade, né? Se não sabe ainda, aguarde um pouco que em breve eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e fique aí agora com algumas operações. Lembrando que o valor de ganho ou perda em qualquer operação é de acordo com o que você está disposto a apostar, tá? Valeu, pessoal!